Vejo coisas na minha cabeça como se fossem pequenas faíscas. E só no último instante é que essas faíscas me dizem o que significam. Daniel Tammet afirma que é capaz de fazer enormes cálculos de cabeça desde os 4 anos de idade. E pedimos-lhe que dividisse 13 por 97. Zero ponto 1340206. É o máximo que a minha calculadora consegue. Brilhante. 185567. Está a continuar? Estou a continuar, quer que pare? Até quantas casas decimais consegue ir? 100, quase 100. Nesta altura, pedimos um computador emprestado que nos deu a resposta até às 32 casas decimais. Muito bem. 0.13402061567. À medida que prosseguíamos, todos os números estavam corretos, tendo mesmo superado o computador. 4, 6, 3, 9, 1, 7, 5, 2, 5. Chegou ao fim do computador. Está tudo correto. Extraordinário. Quando está a apontar para a mesa e a fazer umas figuras com os dedos, o que é que se está a passar? Estou a ver os números, mas ao mesmo tempo não os estou a ver. É estranho. Estou a ver figuras, formas e padrões. Como se fosse um quadrado, como uma textura de gotas de água ou ondulações. Como algo a ser refletido. É qualquer coisa que podemos ver através dela, quase metálica. Como uma bolha, algo meio embaciado. Um pouco como um clarão. Como se isto não fosse suficiente, Daniel também é um mago com palavras. Ele conhece 9 línguas e diz que podia aprender a falar uma língua nova em apenas uma semana. Como é que o Daniel consegue efetuar estes cálculos enormes na sua cabeça e será realmente possível aprender uma língua nova em apenas 7 dias? Em março de 2004, Daniel apanhou-nos de surpresa com uma proeza de memória deslumbrante. A ambição é lembrar-me do número π até às suas 22.500 casas decimais e recitá-lo num ambiente ao vivo, com fiscais que verificarão e certificar-se-ão de que a recitação está correta, do princípio ao fim. O π é a circunferência de um círculo dividida pelo seu diâmetro. É um número sem padrão que parece ser infinito. Daniel acredita que consegue repetir as primeiras 22 casas decimais sem um erro. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4, 2, 3, 6, 4, 8, 0, 8, 8, 1, 0, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 4, 6, 9, 0, 8, 5, 7, 7, 8, 0, 6, 9, 9, 5, 5, 7 e 1. 2 horas mais tarde, e Daniel mal chegou à metade. 9, 6, 5, 8, 8, 2, 2, 6, 5, 7, 4, 9, 9, 4, 4, 1, 9, 3, 9, 9, 5, 2, 0, 6, 1, 5, 6, 7, 7, 9. Após 5 horas e 9 minutos, Daniel aproxima-se da linha de chegada. A sua memória não teve qualquer falha. 3, 5, 8, 7. Terminou. Tive um ataque bastante grave quando era muito pequeno. Tive uma série de ataques e foi-me diagnosticada epilepsia. Os ataques da sua infância parecem ter mudado algo no seu cérebro. Foi a partir daquela altura que comecei a ver imagens na minha mente que elas se começaram a formar.
Casos como este são extremamente raros. Contudo, existem outros que também sofreram lesões no cérebro e que emergiram com uma espécie de talento surpreendente e semelhante. Orlando Serrell tinha apenas 10 anos quando recebeu o seu golpe. Eu estava a jogar beisebol com uns amigos, era o batedor, e quando corri para a primeira base para apanhar a bola, levei com ela no lado esquerdo da cabeça. Foi uma pancada violenta, mesmo aqui nesta área, aqui em cima, e fiquei deitado no chão. Não fui para o hospital, nem recebi qualquer tratamento. Para sua surpresa, Orlando em breve descobriu que conseguia dizer o dia da semana e lembrar-se das condições de tempo de qualquer data desde o dia do seu acidente. 17 de novembro de 1980 foi um domingo, estava sol e o céu esteve limpo. 3 de junho de 1985 foi uma segunda-feira, esteve calor. 28 de março de 1990 foi uma quarta-feira. Era domingo, esteve nublado. Não consigo explicar. Vem-me simplesmente à cabeça. Tanto Orlando como Daniel parecem possuir poderes especiais de percepção, bem como uma memória aumentada. Só existe uma mão cheia de pessoas como estas no mundo e são conhecidas como Safan. O conceito foi popularizado pelo filme de sucesso Rain Man, onde o ator Dustin Hoffman representou o papel de um inadaptado brilhantemente dotado. Como no Rain Man, a maior parte das pessoas com síndrome de Safan têm falta de capacidades sociais normais, frequentemente porque são autistas. Os números sempre foram para mim como algo muito real. Desde os meus 5 anos que sempre vi através dos números. Eles são as minhas lentes. São a forma como vejo o mundo à minha volta. Olho para alguma coisa e digo, aquilo parece um 131, por exemplo. E aquilo parece um 52. E penso sempre que é assim. Que toda a gente lida com os números. Que é normal. Dane Bottino também é um Safan, mas muito diferente de Daniel. Desde logo, o seu dom não tem a ver com contas. Percebemos aos 2 anos e meio que o Dane não estava a falar, mas sim a expressar-se através da arte. Ele desenhava dia e noite. Desde pequeno que Dane consegue desenhar com uma precisão extraordinária, mas houve sempre o outro lado do seu talento. O que queres fazer? A linguagem e as capacidades sociais de Dane permanecem infantis, ainda que a sua arte vá enriquecendo. Ele presta atenção aos mais pequenos detalhes e coloca emoção nos desenhos. O que faz com que o Daniel seja diferente de Safan, como o Dane, e tão extremamente valioso para a ciência, é que ele consegue descrever o que se passa no interior da sua cabeça. Eu conheço os números de uma forma visual, utilizando cores, texturas, formas e feitios, sequências de números, formas de paisagens na minha mente. O número 1, por exemplo, será um número muito brilhante. É quase como se alguém estivesse a apontar uma lanterna para o meu rosto. É uma experiência muito interessante. O número 2 é uma espécie de movimento, da direita para a esquerda, como um movimento de arrastamento. O 5 é como o barulho do trovão, ou o som de uma onda contra o rochedo. O 6 é muito pequeno. Na verdade, é o número que tenho mais dificuldades para sentir em qualquer espécie de forma visual significativa. Portanto, é frequentemente a ausência do que quer que seja. É como um buraco, ou um vazio, ou como um buraco negro. O número 9 é o maior, é muito alto, pode ser intimidativo. Há um homem que se encontra num campeonato próprio. Ele é o Safan mais famoso do mundo e é a próxima paragem de Daniel, a caminho da Califórnia. Estou ansioso por conhecer Kim Peek, porque deve ser extraordinário. Foi nele que se baseou o personagem de Rain Man. Isto é realmente emocionante para mim, porque é a primeira vez que conheço alguém com quem tenho esta ligação.
Daniel dirige-se à Biblioteca Pública de Salt Lake City, onde Kim e o seu pai o esperam. Olá, prazer em conhecê-lo. Vamos descer por aqui. Eles dirigem-se até um canto tranquilo, onde Daniel pode saber mais acerca da memória extraordinária de Kim. Ele lembra-se tudo o que já leu com uma memória totalmente fotográfica. Consegue dizer-lhe todas as cidades dos Estados Unidos, as suas autoestradas, os códigos de zona, os códigos postais, as estações de televisão, os seus condados e quando passou a Estado, a história de qualquer condado, todos os governantes e quando serviram, os presidentes deste país, quando nasceram, as suas mulheres, as famílias, todos os feitos da NASA, quando foram lançados, quando desceram, o que estão a fazer. Ele podia falar-lhe da Bíblia, podia citar-lhe escrituras, podia falar-lhe acerca de qualquer coisa que lhe queira perguntar. Parece que mantém tudo o que lê. Aos 9 meses de idade, o psiquiatra disse que ele era gravemente retardado mentalmente, que jamais teria capacidade de aprender, que deveria colocá-lo numa instituição e esquecer que existia. Mas Kim já lia enciclopédias aos 4 anos de idade e tinha terminado o currículo do liceu aos 14. Com que velocidade consegue ler? Ele lê uma página que eu demoraria 3 minutos em aproximadamente 8 a 10 segundos. Ele lê a página esquerda com o olho esquerdo e a página direita com o olho direito. E lembra-se de cerca de 98% de tudo o que leu. Vamos por aqui? Kim, a data do meu nascimento é 31 de janeiro de 1969. Foi uma quarta-feira e este ano calha um sábado. Em 2044 é num domingo. Em que ano é que a Rainha Vitória se tornou rainha? De 1837 a 1901. Kim, se Winston Churchill fosse vivo hoje, que idade teria? 130 anos. E em que dia da semana calharia o seu aniversário este ano? Seria numa terça-feira, no último dia de novembro. Uma possibilidade é que o Daniel se tenha treinado para fazer cálculos super rápidos na sua cabeça. Como iremos ver, o cérebro humano pode fazer coisas incríveis. Acreditem ou não, uma capacidade extraordinária para efetuar cálculos como a de Daniel é algo que as pessoas normais podem aprender. Aqui em Tóquio, algumas escolas ainda ensinam a antiga arte do ábaco. As crianças começam a aprender as técnicas básicas com a idade de 4 anos e praticam todos os dias. Quando chegam aos 12, estes miúdos prodígio estão rapidamente a tornar-se calculadoras humanas. Uma coisa é certa, as lições não são para os fracos. Por vezes sou muito rigoroso e algumas crianças choram e de vez em quando bato-lhes, mas eles continuam a voltar. Espero que estejam contentes, mas quando estão a treinar, nunca estão com um sorriso nos rostos. Apesar disso, 8 anos de trabalho árduo podem produzir resultados de fazer cair o queixo. Kota Kazuka, de 12 anos de idade, é o melhor aluno da turma. Eu treino 2 horas durante os dias da semana e 10 horas aos fins de semana. Quero ser campeão nacional. Juntamente com os outros prodígios, consegue agora efetuar enormes cálculos com um ábaco meramente imaginário, manipulando apenas o ar. Crianças como estas mostram-nos que, com prática suficiente, os cálculos super rápidos são possíveis. Contudo, Daniel insiste que não está a fazer este tipo de cálculo consciente. Afirma que as respostas lhe chegam espontaneamente através do seu conjunto de imagens mentais. Fez os cálculos na sua cabeça. O que é que se passa exatamente na sua cabeça? O que é que esteve a fazer? Vejo uma imagem na minha cabeça e essa imagem começa a mudar, como que a evoluir. É bastante vaga no início e vai se tornando cada vez mais nítida. Depois,
Consigo retirar os números dessa paisagem. Vai ficando cristalizada. Sim. Numa multiplicação, os dois números aparecem à frente como duas formas distintas. O espaço entre elas é ocupado por uma terceira forma que Daniel sente como um terceiro número. A resposta correta. Mas ainda tínhamos um último teste para Daniel. Ele está agora a voar para a Islândia, para o seu derradeiro desafio. Demos-lhe uma semana para aprender uma língua totalmente nova a partir do zero, e depois irá ao vivo a uma estação nacional de televisão. Até os locais dizem que o islandês é confuso e impossível de pronunciar. A parte mais difícil é a gramática e os sons engraçados que nós temos. É um som como este. Com o relógio a andar, Daniel precisa desesperadamente de lições, mas a professora não parece esperançada. Existe um mito de que é impossível aprender islandês, portanto, os estrangeiros a quem ensino têm esta sensação. E é como se ele dissesse, é impossível para um humano aprender isto numa semana. É a palavra islandesa para impossível. O poder do cérebro de Daniel pode ter encontrado os seus limites. A um dia de Daniel se apresentar ao vivo num chat show, as dúvidas iniciais da sua professora estão a transformar-se em espanto. Ele era como um aspirador, conseguia vê-lo a sugar as palavras e a colocá-las no cérebro. Aos poucos, estou a ficar sintonizado, a ouvir cada vez mais a língua e a compreendê-la cada vez melhor. Uma coisa é conversar com a professora. Falar ao vivo a 1/4 de milhão de pessoas é o verdadeiro teste. Não faço ideia do que acontecerá amanhã à noite. Se ele ficar demasiado tenso, não sairá nada. Os 7 dias terminaram e Daniel está a fazer os preparativos de última hora antes de ir para o ar, ao vivo. Myndum ótrúlegt minni hans og tungumálanámið hluti af því. Við ætlum að reyna að tala við Daniel Tammet á íslensku næstu mínúturnar. Velkomin. Velkomin. Hvernig hefur gengið að læra? Mjög vel, takk. Íslensk fyrir mig svo falleg og já, erfitt að læra á 7 dögum. Þegar ég sé Íslendinga tala á íslensku svo auðvelt eins og anda og ég með íslensku astma. En þetta ekki bara plat? Que tal se saiu Daniel a falar islandês após apenas uma semana de aprendizagem a partir do zero? Espantosamente, parece que Daniel conseguiu. Fiquei espantado. Ele respondeu às nossas perguntas, compreendeu-as bastante bem e achei a sua gramática muito boa.